Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, meus queridos irmãos, é com grande alegria que eu gravo essa mensagem para parabenizar toda a equipe do programa Opção para a Vida, né? Esse ministério maravilhoso que abençoou e tem abençoado tantas vidas. Eu tive o grande privilégio de fazer parte da equipe, quando eu era adolescente, do Opção para a Vida Momento Infantil, na época dirigido pelas missionárias Chiara e Eliette. Então foi um momento maravilhoso, de muito crescimento e de alegria de poder servir ao Senhor. Então deixo aqui os meus parabéns ao pastor Bosco, a toda a equipe e que Deus abençoe sempre esse ministério. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de segunda-feira, iniciando mais uma semana, hoje 5 de abril. Como temos feito todos os dias, estamos trazendo uma felicitação pela passagem do 30º aniversário do programa Opção para a Vida. Nessa oportunidade você ouvirá a Ana Kelly, que fez história nesse programa, no momento infantil, com a turminha do vovô Gamaliel. E o seu esposo, Rodrigo, pastor, ambos se encontram na Inglaterra e estão também trazendo suas felicitações no início e no encerramento deste programa. Antes, desejamos deixá-los agora com uma das mensagens que nós transmitimos em nosso templo nos cultos doutrinários. Eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer pelo meu Senhor. Passado algum tempo depois, João Carlos Studd, ele disse: eu vou para o campo missionário. E aí disseram: agora você pirou de vez, agora você ficou doido de vez. Ele disse: não, eu sei o que eu estou fazendo. João Carlos Studd, você achou pouco ter dado e doado todos os seus bens, agora a sua própria vida, para se doar à obra missionária? Tem quem faça isso. E sabe qual foi a resposta dele? Que esse é o lema da Missão Amém. Não há nada demasiadamente impossível, irmão Solimar, que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Não há nada demasiadamente difícil ou impossível que eu não possa fazer por aquele que deu a sua vida por mim. Esse é o lema da Missão Amém. Então nós fomos chamados para sofrer, e é por isso que nós denominamos esse estudo do livro de Atos dos Apóstolos: perseguição é o estigma da história dos cristãos, desde os primórdios, desde o início do livro de Atos. E vocês vão ver que termina assim: Paulo preso, esperando o julgamento para ser morto. Eu estava preparando essa palavra, pastor Júnior, comecei a pensar: se viesse uma perseguição hoje, que está para vir em nossa nação, muitos crentes iriam negar o nome de Jesus para não morrer, muitos mesmo. Isso é triste e vergonhoso, porque a maioria desses crentes ou desses cristãos são cristãos nominais. Alguns deles nunca nasceram de novo, e quando houver a primeira perseguição, quando vier a primeira ameaça, ele vai dizer: entre optar para morrer e viver, eu vou preferir viver. Paulo disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Meus irmãos, seria importante nós atentarmos agora para o livro de Atos, e aí a gente vai entendendo, a gente vai encaixando desde o Velho Testamento, porque o Velho Testamento completa o Novo é complemento do Velho Testamento. Muita coisa que foram profetizadas a respeito de Jesus no Velho Testamento. Isaías foi considerado o profeta messiânico, capítulo 6, capítulo 53, fala de todo o sofrimento de Jesus. Era o mais desprezado entre os homens, digno de que é padecer, desprezado, olhávamos para ele, nenhuma beleza havíamos que nós encontrássemos.
rejeitado, foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo estava escrito acerca da biografia de Jesus, o Filho de Deus. E no livro de Atos, no capítulo 13, que a gente já estudou inclusive, eu só quero lembrar aqui, capítulo 13, versículos 44 a 46, você vai perceber que Paulo, quando estava falando da sua experiência de conversão, quando ele estava falando da sua experiência missiológica, conforme nós já vimos, no capítulo 13, versículos 44 a 46, ele declara o quanto ele, depois que se converteu, houve uma inversão. Ele que era perseguidor passou a ser perseguido. E no sábado, capítulo 13, versos 44 a 46, e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Imagine toda a cidade, como a gente teve agora, pastor Júnior, em Campina Grande. Eu estava dizendo a pastor Júnior, a pastor Helder Faber, coordenador da VINAC, eu disse: olha, pastor, esse ano a VINAC transpôs os continentes, foi até os confins da terra. Imagine, pastor Helder Faber, dizia eu, imagine todas as nações, em todos os lugares e recantos desse mundo, todos concentrados ali no Parque do Povo. Ia caber gente? Que profecia gloriosa essa que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente viu isso se cumprir hoje, Maurizete Nóbrega. Se cumpriu. Está se cumprindo através dessa ferramenta de comunicação que faz com que você me veja, me ouça em qualquer parte do mundo a estas horas, seja madrugada, seja dia, seja amanhecendo, seja anoitecendo. Você está ouvindo a palavra de Deus que está sendo transmitida agora ao vivo. Quando Jesus falou isso, ele estava realmente lembrando que as suas palavras jamais passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. E alguém podia até dizer há algumas décadas: como é que isso vai se cumprir um dia? De que maneira, de que modo? Como nós vimos agora recentemente em nossa cidade, Campina Grande. Não foi só o Brasil, não foi só aqui o nosso continente, mas outros continentes também. Não foi só a América, foi a Austrália, foi até Israel. Nós temos a irmã Railda, que possivelmente esteja até nos assistindo agora, que mora em Israel. Ela é daqui de Campina Grande, e ela acompanhou todas as palestras em qualquer lugar do mundo, no Dragão Vermelho, nos países asiáticos, nos países europeus. Todos ouviram a um só tempo, a uma só voz. Então, no capítulo 13, versículos 44, Paulo, quase toda a cidade subiu para ouvir a palavra de Deus. Verso 45: então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Ora, se Pedro foi o apóstolo enviado aos gentios, e Paulo também, a judeus digo, e Paulo também a princípio tinha sido enviado aos judeus, conforme vemos lá na carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele diz lá, primeiro os judeus, depois os gregos, que seriam considerados gentios. E aí, meus irmãos, Paulo, diante de uma pregação, de um sermão, os judeus cheios de inveja, é o que o texto diz no versículo 45,
Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. E aí Paulo disse, dialogando com Barnabé: era mister que a vós outros se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que estão rejeitando-nos e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E aí, meus irmãos, queria pedir ao pastor Júnior que me desse aqui, por favor, aquele mapa. Quem estiver em casa vai assistir. A gente não vai ter como passar aqui, mas eu queria mostrar para vocês esse mapa. Obrigado, pastor. Esse mapa aqui fala do ministério do apóstolo São Paulo, os lugares por onde ele realizou a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária. Deus me deu o privilégio, alguns irmãos aqui da igreja, irmão Gutenberg, filho do presbítero Israel, a irmã Aurizete, nós já estivemos nesses lugares onde Paulo esteve. Agora presta atenção, Paulo estava aqui nesse centro da Frígio-Gálata, está no capítulo 16 de Atos. Então ele pensava em ir para Bitínia. Olha aqui a distância, Paulo estava aqui, ele tinha planejado ir para Bitínia, mas à noite ele teve uma visão e um varão apresentou-se-lhe e disse-lhe: passa a Macedônia, aqui é o mar Egeu. Nós já trafegamos aqui umas 3 vezes, tanto no ferrybook como numa ponte que faz com que haja uma ligação da Ásia com uma parte da Europa. Então Paulo tinha planos de ir para Bitínia, mas o Espírito Santo falou para ele ir para Macedônia. E Paulo fez todo esse percurso aqui, todas essas cidadezinhas que vocês estão. Pastor Júnior, quando eu estive lá, eu digo: meu Deus, sem tecnologia, sem ter transporte aéreo, sem ter nada. O transporte era locomovido ou a jumento, ou a cavalo, ou a camelo. E esse homem fez todo esse percurso aqui, via marítima e terrena, via terra também. Quem está em casa está vendo esse mesmo mapazinho aí no cantinho ou na tela cheia. Então Paulo, meus irmãos, ele foi um gigante, e ele passou a entender que realmente ele não tinha outra opção senão proclamar o evangelho, o qual ele rejeitara por muitos anos, por ser fiel ao legalismo, ao judaísmo. Nós encontramos isso no capítulo 13 dessa carta no livro de Atos. Na carta também, Atos, você vê no capítulo 13, versos 44 a 46, na carta de Paulo a 2 Timóteo, você vai encontrar também no capítulo 1, versos 8 e 12. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa dos meus sofrimentos, segundo o poder de Deus. Capítulo 2, verso 3, é até o lema do Departamento de Soldados de Cristo: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Então, Paulo, que foi o apóstolo enviado aos gentios, que fez todo esse percurso que eu mostrei para vocês, nesse mapazinho, esse homem sofreu todo tipo de perseguição. E o livro de Atos termina com ele preso numa casa, prisão domiciliar, como hoje nós temos prisão com tornozeleira. Não havia tornozeleira, mas ele não podia sair da casa onde ele estava em Roma. Mas mesmo assim, ele transformou a sua casa num verdadeiro púlpito. Ele pediu para que Timóteo, quando viesse antes do inverno, trouxesse sua capa, os pergaminhos, não esquecesse nada e viesse logo. Nós ouvimos isso agora recentemente, numa das pregações do Encontro para a Consciência Cristã. E portanto, Paulo, ele já foi antes
um perseguidor, agora era perseguido por causa do Evangelho. Eu vou ter que correr um pouco, mas prometo que a gente conclui na próxima semana. O menino já me deu o sinal ali que meu tempo está esgotando. Se você for ler na segunda carta, aliás, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, olha, eu estou lendo esses textos, porque esses textos todos que eu estou lendo para você, que você está ouvindo, assistindo e ouvindo em casa, todos eles é um enredo histórico por onde Paulo passou. Tessalônica, as 7 igrejas da Ásia, na Turquia, todos aqueles lugares que estão citados nessas epístolas foram os lugares onde Paulo plantou igreja, onde ele, na terceira viagem missionária, ele foi lá para rever como é que estavam os trabalhos. Então, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, eu quero ler esse texto, depois vamos fazer as conclusões finais aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo de 1 a 4. Vamos ler de 1 a 4. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-vos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos chamados. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia, grifasse mesmo. Preste atenção o que ele diz no verso 2: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados ou chamados, pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Irmãos, ser perseguido por causa de Jesus, sofrer por causa do nome do Evangelho é uma honra, é um privilégio. Vocês pensam que os mártires que estavam ali, como tantos foram jogados, lançados nas fornalhas de fogo aquecida, e outros lançados dentro das covas de leões famintos, vocês pensam que eles morreram com pena? Ai, vou morrer, estão me matando, meu... Não, eles morriam de peito erguido, como Estevão. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus Pai para recepcioná-lo. Eu não conheço ninguém, não conheço, que tenha tido uma morte como a de Estevão. Eu já presenciei 3 pessoas se passarem para o Senhor, e eles demonstraram esboço nos lábios, um sorriso esboçado nos lábios, e arregalaram bem muitos olhos, como se estivessem enxergando uma coisa inexplicável. E portanto, sofrer, ou ainda que nós venhamos a morrer por causa do nome de Jesus, é privilégio. E Paulo estava falando aqui, conforme nós vimos e ouvimos: pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Se você for ler a carta do escritor sagrado, que eu creio que foi o apóstolo São Paulo que escreveu, no capítulo 12, ele diz: vede, portanto, uma tão grande nuvem de testemunhas. Tão grande nuvem de testemunhas Paulo está falando ali? Como autor, eu creio, da carta aos Hebreus, ele está falando dos heróis da fé, dos patriarcas. Ele está falando daqueles que também venceram leões, venceram gigantes, venceram toda sorte de perseguição, mas também ele fala daqueles que, por causa do nome do Evangelho, ele diz que até alguns foram cerrados pelo meio. Você imagina o que é você ser lançado numa serraria, aquela serra
separar o seu corpo, dividir o seu corpo. E Paulo está dizendo: nós temos uma tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos. Alguém pode até achar que esse estudo, pastor, não tinha um estudo mais, sim, mais light, que falasse só de bênçãos. Irmãos, o evangelho é isso aqui. Esse evangelho que estão pregando por aí, que não diz: se alguém quer vir após mim, todo dia negue-se a sua cruz e siga-me. Não é este evangelho que nós encontramos proclamado pelo apóstolo Paulo e pelos demais apóstolos, Pedro e João. Meu tempo acabou. Eu só quero terminar dizendo aqui uma coisa. Paulo foi perseguido. Inclusive, uma das cidades onde ele sofreu muitas perseguições foi em Troas. Troas é aquela cidade, era uma província romana, aonde Paulo tinha chegado até lá. Paulo era de Tarso, também está nesse mapa que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui uma relíquia que eu trouxe quando eu estive lá, em uma das nossas excursões. Isso aqui, pode mostrar aí, por favor, quem está em casa. Isso aqui é o chamado e conhecido cavalo de Troia. Dizem que isso não passa de uma história mitológica, onde os gregos lutaram, e a história mitológica diz que esse cavalo foi cheio de soldados. Muitos simularam que estavam mortos. Quando estavam vivos, o cavalo entrou na cidade que era toda murada, a cidade de Troas, por isso chama-se cavalo de Troia. Nós estivemos lá também, fica na Turquia isso aqui. E aí quando aquele cavalo entrou, porque antigamente as cidades eram comparadas ao que nós chamamos hoje de condomínio. Jericó era um condomínio, Troas era um condomínio, Jerusalém era um condomínio, ainda estão as muralhas lá. Então esse cavalo entrou na cidade, e quando entrou lá, esses soldados todos estavam dentro desse cavalo amplo e grande. Eles saíram com suas armas de madrugada e mataram todos os soldados e todos que estavam em Troas. E aí os que tinham simulado que estavam mortos, entraram e fizeram então uma varredura, tratando de vencer aquela batalha. Por que eu estou contando isso? Porque numa cidade como esta, Paulo também foi perseguido, em Troas. Este homem de Deus, estou concluindo, que não mediu distâncias nem esforços. O Senhor disse: olha, vai. Ele estava planejando ir para Bitínia, bem ao norte. O Senhor disse: não, vai para Macedônia. Diferente de Jonas, que era para tomar um navio para ir para a cidade de Nínive. E ele fez totalmente diferente. Foi para Tarsis. Tarsis, a cidade de Saulo de Tarso. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte: o Espírito Santo é o gestor, o Espírito Santo é o protagonista, o Espírito Santo é aquele que chama, vocaciona, é aquele que faz todo o planejamento para que a obra de Deus seja realizada por meu intermédio, por seu intermédio, sem que ninguém saiba como é que vem, nem como termina, nem como começa, nem como termina. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu tenho que entender que a obra de Deus não é feita por mim, Deus faz por meu intermédio. Ele é quem realiza, Ele é quem faz, eu não faço nada. Aliás, a Bíblia diz que depois que fizermos tudo, não passamos de servos inúteis. Sabe o que é servo inútil? Imprestável. E é isso, pastor Júnior. Você pode fazer uma grande obra faraônica, uma grande obra gigante, como nós vimos o Encontro Nacional para a Consciência Cristã, obra gigante, que alcançou nessa última 23ª edição, alcançou o mundo inteiro. Mas sabe quem
merece a honra, a glória, o louvor e todo o tributo? Não é pastor Helder Faber, é Jesus. Ele é apenas um mero instrumento nas mãos de Deus. Ele é como a ferramenta na mão, o bisturi na mão de um médico, como a colher de pedreiro é na mão do pedreiro. Ele é apenas um instrumento, apenas uma ferramenta que Deus usa para que a sua obra seja realizada. E somente aqueles que tiverem o Espírito Santo de Deus que serão usados para tão grande obra. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, diz: aquele que almeja o episcopado, almeja uma excelente obra. A Bíblia diz em Provérbios 13:7 que há uns que se dizem ricos sendo muito pobres, e há outros que se dizem pobres sendo muito ricos. Há duas verdades solenes nesse texto. A primeira delas é que há ricos pobres, e a segunda é que há pobres ricos. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que ele conhecia era aquele que só tinha dinheiro. Há muitas pessoas que moram em mansões, andam em carros de luxo, vestem roupas de grife, fazem as viagens mais bonitas pelos lugares mais fantásticos da terra, mas vivem uma vida miserável. Não há paz no coração, não há alegria na alma, a família está desestruturada, não há paz na consciência. E a Bíblia nos informa que estas pessoas, apesar de ricas, são miseravelmente pobres. Mas há outras que moram numa casa humilde, talvez nem carro têm para andar, vestem as roupas mais simples, mas têm paz no coração, têm tranquilidade na consciência, têm uma família unida. A vida é marcada por alegria, por amor, por uma harmonia da sua mente, do seu coração, tem comunhão com Deus. Estas pessoas, embora pobres, são muito ricas. É hora de você pensar que estilo de vida você quer viver. A sua felicidade não está nas coisas, a sua felicidade está em Deus. Quando você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com as pessoas à sua volta. Quando você tem amor no coração, você valoriza a sua família, você tem paz na alma, você tem sossego na consciência, você come o fruto do seu trabalho, você é verdadeiramente feliz. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado, inclusive da letra à palavra, com o reverendo Hernandes Dias Lopes. O programa Opção para a Vida vai encerrar trazendo mais uma felicitação do nosso irmão, estimado pastor Rodrigo, filho da Igreja do Calvário, hoje realizando um ministério transcultural na Inglaterra, juntamente com a sua esposa Ana Kelly. Até amanhã. Eu quero deixar os meus parabéns aqui para o programa Opção para a Vida, pelo seu aniversário de 30 anos, um programa que tem abençoado muitas vidas, e eu mesmo posso testemunhar de como esse programa foi bênção na minha vida. Quando eu era novo convertido, eu me lembro desse programa e das coisas que eu aprendi, e depois muitos anos se passaram e eu tive a oportunidade, depois já formado pastor, de pregar também nesse programa. Então eu sei que muitas histórias podem ser contadas de pessoas que foram tocadas ao longo desses 30 anos, que tiveram suas vidas alcançadas, transformadas por esse ministério. Então, parabéns a toda a equipe que faz esse programa tão especial e que Deus possa continuar abençoando aí por muitos anos pela frente. Deus abençoe a todos.